Vamos falar agora do Furacão, a última apresentação do time principal do rubro-negro antes da viagem para a Libertadores para decidir o título contra a equipe do Flamengo. O Furacão teve um primeiro tempo para esquecer ontem contra o Red Bull Bragantino, até que melhorou no segundo tempo, mas não foi o suficiente para pelo menos empatar a partida. Veja aí. No estádio Nabi Abichedi, titulares em campo e o Atlético com força máxima para tentar o resultado para cima do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Felipão colocou em campo o que tem de melhor uma semana antes da final da Libertadores. Mas o plano não deu certo. Logo aos 5 minutos, Eric Ramírez abriu o placar para o Braga. Aos 37, o Eric ampliou para o time da casa. E nos acréscimos da primeira etapa ainda teve esse gol aí de falta de Luan Cândido. 3-0 para o Bragantino. No segundo tempo, o Atlético até teve uma certa reação. Primeiro nesse gol de Vitor Bueno, aos 19 minutos. Aos 22, Vitinho marcou esse belo gol. E a reação parou por aí. Luan Cândido, de novo, marcou nos acréscimos e fechou o placar. 4-2 para o Bragantino. Foram erros técnicos. Foram erros na formação da barreira. Foram erros em que nós fomos 2 jogadores na mesma bola no primeiro gol. Foram erros técnicos. E esses erros técnicos a gente só corrige mostrando e trabalhando na semana. Iraptan Costa, Gil Rocha, rapaz, goleada do Bragantino, hein? Devolveu o que aconteceu no primeiro turno, né? Primeiro turno aqui na Arena, com um time alternativo, o Atlético fez 4-2 no Bragantino. E agora, jogando em Bragança Paulista com o time titular, o Atlético leva esses 4-2. Resultado ruim e desempenho péssimo, né? O desempenho, acho que ele é mais preocupante do que o resultado em si, pelo momento do Atlético, né? É reta final, uma semana aí, são 6 dias, né, até a grande final da Libertadores. Cria um astral realmente preocupante para o que possa acontecer na cidade de Guayaquil. Agora, gente, por exemplo, nosso telespectador aqui está dizendo, o time titular do Furacão tem que ser esse. Daí ele dá o time aqui com o Bento, Pedro Henrique, Alex Santana e o Canóbio. Mas o Iraptan não é fã do Canóbio. Não é que eu não seja fã, é que eu quero que alguém me explique qual é a função e qual é o retorno técnico que esse jogador oferece ao Atlético. O Gilberto André está pegando no pé da entrevista do Felipão aqui. Porque o Felipão falou que foram erros técnicos, né? Sim. Ele disse que foi erro do técnico. Mas o Gilberto pega muito no pé. Mas, por exemplo, ontem o Kelvin, no primeiro tempo, estava irreconhecível. Errou todas. Ele errou todas. O Atlético estava desconcentrado. E hoje em dia não tem essa. Não tem de time reserva, não tem Bragantino, não tem... Sim. Desconcentrou, amigo. Se você olhar... E os erros que o Felipão aponta aí é de desconcentração. Por exemplo, o terceiro gol. O Bento arma a barreira, eu não sei se ele armou errado ou não. Isso é a função do goleiro, né? Mas a bola passa ao lado da barreira. Mas olha, o Atlético está assistindo o time de preto jogar. E foi assim o jogo inteiro no primeiro tempo. Né? E aí até o Felipão, aí eu concordo com ele, quando perguntam sobre a reação no segundo tempo, quando ele volta... Olha, olha o ritmo do time de branco e o time de preto. Olha a diferença de ritmo. Sim, total. Total. E de um time ligado, um time competindo e o outro jogando. Eu acho que a barreira abriu ali, né? Ela passa do lado da barreira. Não sei. Né? E o Bento não se mexe, é no canto dele. Porque ele dá aquele passinho para o lado, imaginando o chute por cima da barreira. E a bola vem no canto dele, e aí quando ele tenta voltar, já era. Aí foi um golaço, o grande momento do Atlético no jogo. Pois é, mas aí entra o Vitinho, entra o Vitor Bueno, melhora o Atlético. Do terceiro ali, hein? Certo? Teve, mas assim, mas de uma forma geral, como disse o Felipão, quando perguntado sobre a reação no segundo tempo, ele fala, olha,
depois do que aconteceu no primeiro, Era o mínimo. qualquer coisa que viesse no segundo tempo seria melhor. E realmente foi. Né? O Atlético deu um susto no Bragantino. Até porque o adversário também, já ganhando o jogo, já entra com outra postura. E quando o Atlético faz o 3-2, né, ou 2-3, cria uma expectativa de chegar ao empate. Porque é mais time. É mais time, tem mais capacidade, teve uma ou duas oportunidades. Melhor. Teve uma ou duas oportunidades de levar perigo ao Bragantino, mas não consolidou isso. O Atlético toma o quarto gol quando o Bragantino estava naquela de arrastar a bola para a bandeirinha de escanteio, esperar, dar um tempo e deixar o jogo acabar. Mas eu acho que psicologicamente essa derrota, nesse momento como ela foi, ela é pior em termos de decisão da Libertadores, do que no campeonato em termos de números para o Atlético buscar vaga na Libertadores. Ele ainda tem uma certa folga para tentar garantir ali a 7º, 8º lugar do Campeonato Brasileiro com certa tranquilidade. O problema é que até o 6º é direto fase de grupos. Sim. 7º e 8º vão para pré-Libertadores, né? Aquele mata-mata inicial. Né? Então, hoje o Atlético, mesmo que o Atlético Mineiro ganhe amanhã do Fortaleza... O Atlético Mineiro, se ganhar, vai a 50. O Atlético segue um ponto à frente. Um ponto à frente. Certo? Só que, terça-feira contra o Palmeiras, líder do campeonato, buscando o título... E o Atlético vai ter que poupar, O Atlético vai ter que poupar. Né? Então, é mais uma rodada. Por isso eu entendo o lado do Felipão de ter escalado os titulares, por conta do que o Atlético não fez em jogos passados. Contra Cuiabá... Tipo, uma hora vai, né? Contra o Avaí. Aí ele falou, a minha ideia era estar com 4, 5 pontos a mais. Não estava, vamos tentar recuperar. Não recuperou e pior, né? Toma uma goleada do jeito que tomou. E o seguinte, o Furacão sendo campeão, eu acredito que vai ser uma cobertura sensacional com a Monique Vilera, com toda a nossa equipe e a festa, né? Bater a festa toda do Furacão. Eu acho, Osmar, assim, que, poxa, o Flamengo leva um pouco de favoritismo por tudo, né? Pelo time. Mas é jogo único, cara. Dá para o torcedor ir com esperança. É isso que eu tenho dito, assim. Se olhar 60, no papel... 40, mas 40 é bastante, cara. Se olhar no papel, o Flamengo é o favorito para o título, ponto. Né? Aí, vamos ao retrospecto. Nos jogos valendo realmente... o Felipão conseguiu amarrar o Flamengo. Exato. Foi um 0-0 no Maracanã. O Flamengo desperdiçou um caminhão de importante. Desperdiçou, faz parte do jogo também. Faz parte do jogo. Né? E foi 0-0. E aí, no jogo da Arena da Baixada, o Flamengo consegue a classificação por 1-0 com um gol de bicicleta do Pedro num lance fortuito. Aquele gol do Pedro foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim... jogado. À exceção daquele 5-0, onde foi um ponto fora da curva, talvez, os jogos são equilibrados. E como o Gil destacou, é jogo único, terreno neutro, né? Por mais que tenhamos mais flamenguistas do que atleticanos lá em Guayaquil. O Atlético é um time que certamente pode e vai correr mais do que tem corrido. Sim. Ele tem fôlego para isso. Então vamos dar um palpite aqui, Raptan. Qual o teu palpite, placar pro jogo? Placar? 1-1. 1-1 também. Decide nos pênaltis. Decide nos pênaltis. 1-1 vai pros pênaltis. Aí eu não sei. Eu já acho que o Furacão vai ganhar de 1-0. Eu tô com aquele nosso telespectador Vitor Roque. Vitor Roque. O choque, para dar um choque na galera. Um gol igual aquele do Marcelo Cirino do Rony. Né? Isso mesmo. No Beira-Rio. Acontece, né? O Flamengo era até ligeiramente favorito contra o Palmeiras na temporada passada. Um erro, acabou o título. Por que não?